Paz do Senhor, amados, que a graça de Deus esteja com todos nós neste dia, que nós temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus neste estudo bíblico. Então, antes de irmos à palavra de Deus, gostaria que os amados irmãos desse lado pudéssemos juntos nos dirigir ao Senhor em oração. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Convidamos o Teu Espírito Santo neste momento para abrir o nosso coração e o nosso entendimento para receber de bom grado a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Hoje estaremos a falar sobre bênçãos. E graças a Deus que é um tópico que desperta algum interesse, não é? E é importante, de fato, falar sobre bênçãos. Mas nós falaremos sobre bênçãos espirituais, não é? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1. Então eu vou ler, não é? Acredito que os irmãos já tenham também localizado. Assim diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantes para nós, para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua revelação, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele também digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Até aqui a palavra de Deus. Se os irmãos leram comigo até aqui, conseguiram acompanhar até aqui, com certeza são bastante abençoados. Glória a Deus. Bênçãos. O que são bênçãos? Hoje em dia, quando nós falamos de bênção, a primeira coisa que aparece na nossa mente são bens materiais. E isto acontece por causa da proliferação, não é? Da teologia da prosperidade e das mensagens motivacionais que hoje em dia têm sido propagadas tanto no meio evangélico como afora. A teologia da prosperidade enfatiza muito a questão das bênçãos materiais, de tal maneira que chega a trazer as bênçãos materiais no lugar de serem medidores de uma vida espiritual próspera. Ou seja, se o irmão, se a irmã tem uma vida espiritual próspera, isso resultará em bênçãos materiais ou em bens materiais, não é? Mas as bênçãos espirituais, elas não se tratam disso, não se tratam de bênçãos materiais. É verdade que mesmo nós
por causa da constante necessidade que temos dos bens materiais, como sejam comida, carro, casa e outros bens afins. Quando falam-nos de bênção, a nossa mente se apressa a idealizar os bens materiais ou o suprimento de algumas necessidades que nós temos. As bênçãos espirituais, elas não dependem das coisas do mundo, pois muitas das vezes, ou a maior parte delas, são administradas nos lugares celestiais. Como a palavra diz que Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, antes mesmo da existência do mundo, as bênçãos espirituais já estavam sendo administradas por Deus, já estavam sendo ministradas por Deus para as nossas vidas. E por causa do impacto negativo da teologia da prosperidade e das mensagens motivacionais, quando fala-se de bênçãos espirituais, também suscita algum problema de percepção de o que de facto são bênçãos espirituais. Então, muitas das vezes, nós ficamos nas nossas próprias interpretações ou nas nossas próprias conclusões sobre o que são bênçãos espirituais. Então, para que nós tenhamos o auxílio da palavra de Deus, lemos do versículo 3 ao versículo 14 de Éfeso, onde nós vamos nos debruçar de algumas bênçãos espirituais, não é, que são nos administradas por Deus nos lugares celestiais. Antes disso, é importante nós sabermos que as bênçãos espirituais, elas são dadas por Deus através de Cristo, ou seja, por meio de Cristo, né? Deus nos abençoa nos lugares celestiais em Cristo. Não há outra forma de Deus nos abençoar a não ser por Jesus Cristo. A palavra de Deus em João 14, versículo 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus Cristo fecha a possibilidade de existência de outros caminhos para se chegar ao Pai. E isso faz com que o homem tenha em Jesus a exclusividade de chegar ao Pai. Ora, Jesus Cristo é o caminho de ligação entre Deus e os homens. Da mesma forma que para nós chegarmos ao Pai é necessário entrar por Jesus Cristo, da mesma forma, as bênçãos de Deus para chegarem ao homem só poderão entrar através de Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há outra possibilidade de Deus abençoar ao homem. Deus só abençoa ao homem através de Jesus Cristo de Nazaré. Em Deuteronômio 28, 2, a palavra de Deus diz que se nós atentarmos para as palavras de Deus, não precisamos ir atrás das bênçãos, pois as mesmas bênçãos irão a nosso atrás e nos alcançarão, não é? Estas são palavras que foram dirigidas para o povo de Israel e dizia a respeito, de fato, naquela altura, em algum momento, a bênçãos materiais, mas também a bênçãos espirituais. Ou seja, no caso do povo de Israel, permanecesse no lugar correto, que é o lugar da obediência, as bênçãos de Deus encontrariam o caminho livre para fluírem até ao homem. É exatamente o mesmo conceito. Quando nós estamos em Cristo, as bênçãos de Deus encontram o livre curso para chegar ao homem. Se nós removemos Cristo do centro, as bênçãos de Deus não chegam ao homem. Se o homem se ausenta ou rejeita a Cristo, as bênçãos de Deus espirituais administradas nos céus também não têm como chegar ao homem. Então, qual é a primeira bênção espiritual que nós podemos ver neste texto que nós acabamos de ler? No versículo 4, a palavra de Deus diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A primeira bênção é a bênção da eleição. A palavra de Deus diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Como? Em Cristo. Então, a eleição é uma bênção. A eleição não é algo que se adquire por méritos próprios. A eleição é uma bênção e a eleição é comunicada ao homem
através de Jesus Cristo. Não há como Deus eleger alguém fora de Cristo. Não há outro caminho para que Deus possa usar para eleger o homem para ser santo e irrepreensível diante dele. Pensar numa eleição para ser santo e irrepreensível diante de Deus em amor fora de Cristo é completamente impossível, não é? Deus abençoa o homem elegendo-o através de Cristo. Não há como nós sermos eleitos fora de Cristo. A segunda bênção está no versículo 5, que diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui nós temos a bênção da predestinação. A Bíblia diz que Deus nos predestinou em Jesus Cristo. Não há como a bênção da predestinação para sermos filhos da adoção fora de Cristo. Em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então nós vemos aqui que a bênção da predestinação para ser filho de Deus foi administrada antes da fundação do mundo em Cristo. Mas a recepção desta bênção somente se dá através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, a bênção da predestinação para ser feito filho de Deus, ela entra num caminho, ela entra através de Cristo e só através de Cristo chega ao homem. Ninguém poderá receber a bênção de ser predestinado para ser filho de Deus a não ser por Jesus Cristo. As bênçãos são administradas nos lugares celestiais, mas elas chegam até nós através de Jesus Cristo. E isso se aplica também para a bênção da predestinação. A terceira bênção, em versículo 6, diz assim: para o louvor da sua glória, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. A palavra de Deus diz que Deus, ele nos fez agradável a si mesmo. Esta é uma bênção de ser feito agradável para Deus. Mas nós sabemos que também é impossível ser feito agradável para Deus fora de Jesus Cristo. Deus várias vezes disse de Jesus Cristo: esse é meu filho em quem eu me comprazo. Deus tinha prazer em tudo aquilo que Jesus Cristo fazia. Deus tinha prazer na forma como Jesus Cristo falava, na forma como Jesus Cristo andava, na forma como Jesus Cristo obedecia aquilo que é a palavra de Deus. Então, a forma que agrada a Deus de procedimento está em Cristo. Cristo é o modelo. Cristo é o modelo de quem agrada ao Pai. Então, somente Cristo poderá nos transmitir esta forma de proceder que agrada ao Pai. Então, quando o Pai nos faz agradáveis a si, Ele nos faz agradáveis a si através de Jesus Cristo. Pois o Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele entra dentro de nós e nos faz proceder, nos faz andar, nos faz ter a mente de Cristo. No versículo 9, a palavra de Deus diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. A outra bênção que aqui nós temos, bênção espiritual, é a bênção da revelação. A palavra de Deus diz que Deus, ele descobriu-nos o mistério. Descobriu-nos o mistério da sua vontade. Jesus Cristo é o próprio mistério da vontade de Deus, não é? A morte, sua ressurreição, o fato de Jesus Cristo se fazer pecado por nós, esta é na verdade o mistério de Deus. E Deus, ele revelou-nos este mistério. Então não há a bênção da revelação, não há a bênção do descobrimento do mistério de Deus sem Cristo, porque Cristo é o próprio mistério, não é, que estava oculto desde a fundação do mundo, né? E Deus nos descobriu esse mistério. E falando sobre a bênção da revelação, em Mateus 11, 27, a palavra de Deus diz assim:
Ninguém conhece ao Filho senão o Pai, e ninguém conhece ao Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho desejar revelar. Então, a bênção da revelação, ela nos é dada através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos revela de fato quem Ele é. Ele disse: eu sou o pão que desce do céu, não é? E dou a vida a todos. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas quem nos revelou isso? Ele mesmo. Ele mesmo nos revelou o mistério que estava oculto. Mesmo quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo estava nos revelando, estava nos comunicando a bênção de Deus da revelação do seu mistério. Então todas as bênçãos vêm até nós através de Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais, sem exceção alguma. A outra bênção está no versículo 11, onde a palavra de Deus, Efésios 11, onde a palavra de Deus diz: nele, digo, em quem também fomos feito herança. Não é? A palavra de Deus diz que em Cristo nós fomos feito herança. Herança de quem? Herança de Deus. Então Deus não herda nada fora de Cristo. Deus não herda nada que não seja da sua família. Deus não herda o pecado. Deus herda tudo aquilo que Cristo conquistou. E Cristo, ele veio à terra, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e atraiu a si muitos filhos para Deus. E Deus herdou todos esses filhos conquistados por Jesus Cristo. Então não há como nós recebermos a bênção de sermos feito herança de Deus fora de Cristo. Ninguém poderá ostentar, ninguém pode pensar que de alguma forma pode ser feito propriedade exclusiva de Deus fora de Cristo. Sem Cristo, as bênçãos de Deus não nos são comunicadas. A última bênção que gostaria de falar é a bênção do selo do Espírito Santo, que está no versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo da promessa nos foi dado. Nos foi dado como o penhor. Deus, sabendo que essas bênçãos espirituais todas que nos foram comunicadas por Jesus Cristo poderiam dentro de nós, em nós, poderiam ser influenciadas pelo curso do mundo, né? Por causa daquilo que nos circunda no mundo, por causa do mundanismo, é possível, não é, essas bênçãos serem colocadas em questão e sermos o nosso entendimento das coisas espirituais ser ofuscado. Então, por causa disso, Deus nos deu o Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, que faz com que todas essas bênçãos que foram nos dadas por Deus nos lugares celestiais se tornam eficientes nas nossas vidas, e todas aquelas que ainda hão de se cumprir no futuro próximo com a manifestação de Jesus Cristo estejam completamente em nós e estejamos seguros que sim, havemos de herdar todas essas bênçãos. Então nós recebemos o selo do Espírito Santo, que nos faz crer que todas essas bênçãos têm efeito, têm eficácia em nós, e nós herdaremos todas essas bênçãos na sua plenitude. Então, quem nos garante isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos garante isso. Então, irmãos, nós percebemos através desta breve explanação das bênçãos de Deus que para receber as bênçãos espirituais de Deus é preciso estar em Cristo. Então, o nosso convite é que todo aquele que acha que poderá herdar de Deus ou receber de Deus alguma coisa fora de Cristo, arrependa-se desta abordagem ou deste pensamento e creia que só em Cristo poderá receber tudo que Deus tem preparado para nós. E creia em Jesus Cristo. E
peça para que Jesus Cristo lhe comunique todas essas bênçãos. Todas essas bênçãos, elas só poderão ser dadas através de Cristo. Elas foram administradas nos lugares celestiais. Elas foram administradas, muitas delas, antes da fundação do mundo, mas só chegam até nós através de um único caminho. Jesus Cristo é o caminho que atravessa a eternidade até o presente para trazer as bênçãos espirituais. Não há como receber alguma coisa de Deus a não ser através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que por Jesus Cristo os mundos foram criados. O mundo foi criado, as estrelas, todas as coisas foram criadas por Jesus, pois Jesus Cristo é a palavra de Deus. Não há nada que possa vir dos lugares celestiais até nós fora de Cristo. Então, irmãos, vamos neste momento orar, pedir para que Deus possa nos agraciar com a sua bênção espiritual administrada nos lugares celestiais através de Jesus Cristo. Não vamos nos alongar muito, mas vamos nos alegrar, porque Deus, Ele tem proposto muita coisa para nós. Ele nos elegeu em Cristo. Ele nos predestinou em Cristo. Ele nos fez agradáveis a si em Cristo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade através de Cristo. Ele nos fez sua herança através de Cristo. Ele nos concedeu a bênção do selo do Espírito Santo que nos faz permanecer firmes até o fim. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, todas as bênçãos comunicadas, Pai amado, nos lugares celestiais, antes mesmo da fundação do mundo. Te agradecemos por todas elas, Senhor. E oramos para que, através de Jesus Cristo, nos alcancem, tenham a eficiência em nós e nos transformem e nos façam ficarmos firmes, Pai amado, até ao dia da manifestação da plenitude, Pai amado, das Tuas bênçãos, até o dia da manifestação da plenitude da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faça-nos agradáveis a Ti. Pai, nós oramos e Te agradecemos. Perdoa a todos aqueles que pensavam de uma forma diferente, para que passam a crer que somente em Cristo, somente em Jesus há reais bênçãos, Pai. E creiam em Jesus e fiquem firmes em Jesus. Pai, nós oramos e Te agradecemos agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final deste momento de meditação da palavra de Deus. Que os irmãos fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Compartilhem estas ministrações que estão sendo compartilhadas nesta plataforma com os irmãos, amigos e familiares. Deus rica e poderosamente abençoe.